Toda santa noite a gente mergulha num universo particular, um lugar onde a lógica não faz o menor sentido e o impossível acontece o tempo todo. Pois é, o mundo dos sonhos. Um lugar que todo mundo visita, mas que, vamos combinar, quase ninguém entende. Só que há mais de um século, um livro tentou criar um mapa para esse território misterioso. E é sobre ele que a gente vai conversar hoje. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Quem nunca acordou no meio da noite pensando, mas que raio de sonho foi esse? Aquela sensação de estar voando, ou conversando com alguém que já se foi, ou sendo perseguido por sei lá o quê. Nossos sonhos são absurdos, às vezes até assustadores, mas quase nunca são diretos ao ponto. Antes de mergulhar nesse mistério, vale lembrar que a visão sobre os sonhos era meio 8 ou 80. De um lado, muitos cientistas diziam que era só ruído cerebral, tipo a estática de uma TV antiga. Do outro, os povos antigos acreditavam que eram mensagens dos deuses, profecias. Ou seja, ou não significava nada ou significava tudo. E foi aí que Sigmund Freud apareceu com uma terceira via, uma ideia que mudou o jogo. Então, vamos lá. Vamos entrar de cabeça nesse enigma. Para o Freud, sonhos não eram nem ruído nem profecia. Eram, na verdade, um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça da nossa própria mente. E ele achava que tinha encontrado a chave. A primeira pista estava numa coisa que todo mundo já sentiu. A memória superpoderosa que a gente tem quando sonha. Pensa um pouco nisso. O nosso cérebro, enquanto a gente dorme, consegue acessar detalhes e informações que a nossa mente acordada já deletou faz tempo. Freud até deu um nome para isso: sonhos hipermnésicos. Mas a ideia é essa: uma memória turbinada durante o sono. E os exemplos que ele encontrou são simplesmente fascinantes. Dá uma olhada nesses casos. Um cara sonha com o nome exato de uma planta em latim, algo que ele nem lembrava que sabia. Uma mulher precisa sonhar 2 vezes com um rosto para se lembrar de uma pessoa que viu numa viagem anos antes. O próprio Freud ficava vendo em sonhos uma torre de igreja que ele só foi reconhecer muito tempo depois de uma viagem de trem que ele fez. Fica bem claro, né? Os sonhos têm acesso a um arquivo bem profundo da nossa mente. Ok, se os sonhos têm acesso a esse superarquivo, qual é a função deles? Para que eles servem? Bom, é aqui que a gente chega no coração da teoria de Freud. E olha, de primeira, a ideia parece até simples demais. A ideia central é essa: todo e qualquer sonho, não importa o quão bizarro ou angustiante ele pareça, é, na sua essência, a realização de um desejo. Eu sei, parece estranho pensar isso de um pesadelo, né? Mas calma, o Freud começa com os exemplos mais claros, mais fáceis de engolir. E esse exemplo é a prova perfeita. Imagina uma menininha com menos de 2 anos que passou o dia doente, sem poder comer nada. De noite, ouvem ela falando enquanto dorme. E o que ela está dizendo? Morango, morango silvestre, omelete, pudim. Ela estava listando tudo o que queria comer. O desejo era simples, fome, e o sonho foi a realização direta e sem filtros desse desejo. E o padrão se repete em outros casos. A menina que ficou triste porque o passeio de barco acabou rápido demais, sonhou que estava no lago de novo. O menino que queria ver uma montanha e não conseguiu, sonhou que estava indo para lá. Com as crianças, a teoria do Freud é cristalina. O que a vida nega durante o dia, o sonho concede durante a noite. Tá, legal. Para as crianças faz todo sentido, mas e a gente? Por que os nossos sonhos de adultos são esses labirintos confusos, cheios de ansiedade, umas coisas sem pé nem cabeça? Por que a gente não sonha simplesmente que ganhou na loteria ou que está de férias? Bom, a resposta para isso nos leva para um lugar bem mais fundo da nossa mente. É que os desejos dos adultos não são tão simples quanto o de uma criança com fome. Muitos dos nossos desejos mais profundos são complicados. São coisas que a gente considera erradas, perturbadoras, ou que batem de frente com a nossa própria moral. E a nossa mente tem um jeitinho de lidar com isso. Freud usa uma analogia ótima para explicar isso. Pensa num escritor que vive numa ditadura e quer criticar o governo. Ele não pode escrever a verdade na cara dura, senão ele vai ser censurado ou pior. Então ele disfarça, usa metáforas, conta uma história paralela. É isso. A nossa mente tem um sensor interno, um guardinha, que barra os desejos inaceitáveis. Então, toda aquela bizarrice dos nossos sonhos não é aleatória, é um disfarce. E um disfarce intencional. É o resultado de um processo que Freud chamou de trabalho onírico, que pega aquele desejo proibido e o transforma numa coisa esquisita o suficiente para enganar o sensor e não nos acordar no susto. E como funciona esse disfarce? Basicamente com 3 grandes truques. O primeiro é a condensação, que é misturar várias ideias ou pessoas numa imagem só. O segundo é o deslocamento, que é tirar a importância emocional de algo grande e jogar num detalhe bobo. E por fim, o simbolismo,
que é usar imagens como se fossem códigos secretos. Essa citação do próprio Freud sobre a condensação é um exemplo perfeito. Ele sonhou com uma pessoa que tinha o rosto do amigo dele e do tio dele ao mesmo tempo. Não era um nem outro, mas os dois juntos, tipo uma montagem de foto. O sonho condensou duas pessoas numa figura só para expressar uma ideia complexa. Certo. Se os sonhos são mensagens disfarçadas, mensagens em código, como a gente faz para decifrar? Isso nos leva ao método que o Freud desenvolveu, que era totalmente diferente de tudo que já tinha sido feito antes. Sabe aqueles livros de sonho que dizem sonhar com cobra significa traição? Então, Freud achava isso uma bobagem. Para ele não existe um dicionário fixo. Uma cobra no sonho de uma pessoa pode significar algo totalmente diferente no sonho de outra. O método dele, a associação livre, era pegar cada elemento do sonho e seguir a trilha de pensamentos e memórias que aquela imagem despertava na própria pessoa. E o exemplo mais famoso de como essa técnica funciona é a análise que ele fez de um sonho dele mesmo. Um sonho que se tornou, basicamente, a pedra fundamental de toda a teoria. Bom, na superfície, o sonho é uma confusão. Freud está numa festa, aí ele examina a garganta de uma paciente, a Irma, e vê umas manchas esquisitas. De repente, brotam outros médicos, cada um dando um palpite. Aí um colega, o Otto, dá uma injeção na Irma com uma seringa que não parece nada limpa. Uma sequência de eventos caótica e bem angustiante. Mas quando Freud começou a seguir as próprias associações, ele descobriu o desejo escondido ali. Na vida real, ele andava preocupado com o tratamento da Irma e irritado com um comentário que esse colega Otto tinha feito. O que o sonho fez? Criou uma história inteira para realizar o desejo de Freud. A culpa não é minha, a culpa é do Otto. Cada detalhe bizarro era só uma peça para inocentar Freud e se vingar do colega. E quando a gente junta todas essas peças, a memória, o desejo, o disfarce e o método de interpretação, a gente chega na conclusão mais impactante de Freud sobre o que são, afinal, os sonhos. No fim das contas, a ideia é esta. Os sonhos são a prova de que existe uma parte enorme da nossa mente funcionando por conta própria, fora do nosso controle consciente. Eles são uma janela, uma frestinha para os nossos desejos mais profundos, nossos medos e conflitos. Aquelas coisas que, durante o dia, a gente esconde até de nós mesmos. Essa é talvez a frase mais famosa do livro todo. A via régia, a estrada real. Para Freud não havia caminho mais direto, mais privilegiado para entender as forças ocultas que nos moldam do que analisar os nossos próprios sonhos. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar. Claro, a teoria do Freud tem mais de 100 anos, muita coisa já foi contestada, mas a questão principal continua válida. E se os nossos sonhos não forem só um monte de imagens aleatórias? E se por trás de toda a bizarrice existir uma mensagem de uma parte de nós que mal conhecemos? A chave para se entender melhor talvez esteja esperando, toda noite, no momento em que a gente fecha os olhos.